Vamos estar orando e rapidamente, estar aqui meditando numa palavra que vem do coração do Senhor. Feche os seus olhos, ore comigo em nome de Jesus. Você está feliz? Diga amém. Amém. Quem comeu muito chocolate diz amém aí. Pode falar a verdade, gente. Quem comeu muito chocolate diz amém. Quem comeu pelo menos uma barra inteira diz amém. Tu vai engordar, hein? Já trata de dar uma caminhada amanhã para baixar essa glicose aí. Eu vou falar para você que eu peguei uma barrazinha de chocolate com castanha do caju. 5 minutos foi embora. Sumiu. Então, a gente precisa vigiar, né? Mas, glória a Deus, a gente sabe que o chocolate, tudo isso faz parte da doutrina humana, porque na realidade o que nós celebramos é a doutrina do céu. Cristo ressuscitou e está entre nós. O sacrifício da cruz nos libertou do nosso maior inimigo, do nosso maior adversário, que é o pecado. Então Cristo, quando Ele olha para a nossa vida, Ele já não vê mais um pecador, mas Ele vê um homem e uma mulher, remido pelo sangue do Cordeiro, que foi derramado na cruz do Calvário, e Ele nos vê como filhos, como filhas do Deus Altíssimo. Você pode dar uma glória a Deus? Aleluia, louvado seja o nome do nosso Deus. Ore junto comigo em nome de Jesus. Querido Deus, ó Deus, nós te louvamos por esse dia tão importante que celebramos a morte e a ressurreição do Cordeiro de Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, porque nós temos a plena certeza e convicção que o Senhor está entre nós, que o Espírito Santo de Deus está aqui nesta noite, ministrando em nossos corações, e nós louvamos a Ti, nos alegramos, ó Deus, pela ressurreição de Cristo e por tudo que Ele tem feito em nossa vida. Agora, Pai, prepara, Senhor, os nossos corações para receber a Tua palavra, uma palavra viva e eficaz, que produz plena mudança em nossa vida e que nos prepara para uma habitação eterna em Cristo Jesus. Assim oramos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, o Espírito Santo de Deus colocou em nossos corações para essa noite a gente estar compartilhando uma mensagem que tem como tema marcados pelo sangue. Marcados pelo sangue. Note que na nossa vida nós já tivemos diversas experiências que marcaram a nossa vida. Que seja o nascimento de um filho, que seja a vitória sobre uma enfermidade, que seja um grande livramento, que seja o seu casamento. Então, cada um de nós que estamos aqui presente, eu tenho certeza que você tem um momento que marcou a sua vida. Às vezes, um grande livramento que Deus lhe deu, e aí você passa a celebrar 2 datas de nascimento. O dia que você nasceu, o dia que você veio ao mundo, e o dia que o Senhor, Ele guardou a sua vida e permitiu, e trabalhou de uma forma resguardando a sua integridade física. Então nós temos momentos na nossa vida que foram marcantes. Quantos já tiveram momentos marcantes? Digo amém. Todos nós, eu acredito. Mas o momento mais marcante da nossa vida aconteceu quando nós
ainda não era nem sequer nascido. Foi a cruz. Esse foi o momento mais marcante da humanidade, quando Cristo morreu na cruz do Calvário. E aí, essa mensagem da cruz, ela ecoou durante séculos, milênios, e ela chegou até nossas vidas, ela chegou até os nossos corações. E essa mensagem que ecoou durante todos os anos, séculos, milênios, marcou a nossa vida e nós fomos marcados pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Cristo. E é essa mensagem que eu gostaria de compartilhar com você. Marcados pelo sangue de Cristo. Marcados pelo sangue. E para a gente entender melhor a respeito dessa mensagem, desse tema que o Espírito Santo colocou em nossos corações, no primeiro momento, a gente tem que entender sobre o valor desse sangue. Nós fomos comprados pelo sangue, mas esse sangue, ele tem um grande valor. Na legislação brasileira, é proibido você comprar sangue. Quando você precisa de uma transfusão de sangue, é necessário um ato de doação, é necessário um ato de amor. E só quem já passou por essa experiência sabe o quanto aquele sangue foi importante para a sua vida. Então, ele passa a ter vida, ele supera uma dificuldade pelo gesto de doação, um gesto de amor. E a palavra de Deus, irmãos, ela fala que nós fomos comprados pelo sangue, pela doação, pelo gesto de amor. Porque se tivéssemos que pagar pelo preço que foi pago, nenhum de nós teríamos condições de arcar com esse valor. Mas fomos comprados pelo sangue de amor. E a palavra de Deus fala lá em 1 Pedro, abra comigo fazendo um favor, 1 Pedro 18 e 19. 1 Pedro, lá no finalzinho da Bíblia, 18 e 19. Capítulo 1, 18 e 19. Amém? Se você está sem a sua Bíblia, você pode acompanhar a leitura através da tela aqui acima da minha cabeça, no telão aqui. Aleluia, diz assim 1 Pedro 1, 18 e 19. Sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que os seus pais lhe legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Então nós fomos marcados pelo sangue, nós fomos comprados pelo sangue. Irmãos, note que no versículo 18 ele diz: sabemos que não foi mediante coisas perecíveis, como prata e ouro. Naquele momento oportuno da história, quando Pedro, impulsionado pelo Espírito, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, escreveu esse texto, ele tinha o ouro e a prata como as coisas mais preciosas daquela época. Mas ele menospreza essa riqueza, dizendo coisas perecíveis, insignificante, porque vocês foram comprados pelo sangue. Você pode dar um glória a Deus? Você foi comprado pelo sangue. A marca do sangue, ela está sobre a sua vida, um preço que foi pago. Deus pagou o maior valor possível por você e por mim. E Pedro, ele deixa isso bem claro.
utilizando produtos, riquezas que naquela época era de extrema importância e de grande valor. Ele diz, coisas perecíveis, porque o sangue é muito maior do que isso. Então a primeira coisa que eu quero que você guarde no teu coração é que Páscoa representa que você foi marcado pelo sangue do Cordeiro. E quem é marcado pelo sangue não é mais escravo. Você é livre. Você pode dizer, eu sou livre. Mas livre de crer. Livre do maior adversário que possuímos. Livre dos grilhões do pecado. Somos livres porque Cristo nos marcou com o seu sangue. Também é importante falar que quando nós falamos sobre a Páscoa, sobre o sangue que foi derramado na cruz, sobre a ressurreição de Cristo, nós fomos marcados pelo sangue de alcance universal. Universal. Não vou ler o texto, mas vou mencionar sobre ele. Lá em Êxodo, capítulo 12, que foi a primeira Páscoa, quando o povo, ele saiu do Egito, um povo que estava debaixo do jugo de um grande império, e ele saiu do Egito, liberto, livre. Houve um momento ali, onde foi celebrado a primeira Páscoa, que o sangue de um cordeiro, perfeito, puro, foi marcado nos umbrais das portas. E esse sangue foi um sinal de um grande livramento. Só que aquele sangue que foi marcado nas portas da casa dos hebreus, do povo de Israel, aquele sangue tinha uma limitação geográfica, uma limitação cultural, uma limitação sobre a vida de um povo, temporal, sobre um dia. Aquele sangue que foi colocado nos umbrais da porta, irmãos, ele seria útil apenas para aquele momento, para aquele povo, para aquela noite, para aquela oportunidade. Mas o sangue de Cristo, que foi derramado na cruz do Calvário, ele ultrapassa, irmãos, fronteiras. Ele é transcultural, ele alcança todas as culturas, todas as línguas, povos, nações. Ele é transtemporal, ele alcançou o povo no passado, nos alcançou hoje e continuará tendo um efeito de purificação dos nossos pecados, de remissão no futuro, até o dia que Cristo resgatar a sua igreja. Então nós fomos marcados pelo sangue, irmãos, um sangue que foi derramado na cruz, de uma forma que esse sangue tem um alcance universal. Essa marca alcança todos os povos, todas as línguas e todas as nações. Ela está, irmãos, disponível a todo aquele que reconhece Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida. Jesus Cristo como um Cordeiro Pascual que veio ao mundo para nos libertar do pecado. Então aquele que é marcado pelo sangue, ele entende que o sangue que veio sobre a nossa vida, ele é transcultural, transtemporal, e ele alcança todas as gerações, transgeracional. Note, irmãos, que o sangue que foi colocado na porta da casa dos hebreus, aquele sangue que foi colocado ali, era um sangue, irmãos, que estava na sua vigência, naquele momento, naquela hora, naquele tempo, naquela noite. Mas o sangue de Cristo não. O sangue de Cristo, ele nos alcançou. Ali foi algo físico marcado,
Hoje é algo espiritual que visita a nossa vida, marca o nosso coração. Você pode dizer: eu fui marcado pelo sangue do Cordeiro? Eu sou uma nova criatura, você pode dizer? Aleluias, glórias a Deus por isso. E quem é marcado pelo sangue do Cordeiro, nós entramos aqui no nosso terceiro tópico, ele vive em aliança. Ele vive em aliança, não mais com a lei, não mais com o pecado, não mais com a doutrina do mundo, mas ele vive em aliança com Cristo Jesus. Abra a sua Bíblia, fazendo um favor, em Lucas 22, versículo 20, e vamos ler esse texto, em nome de Jesus. 22, versículo 20. Quem é marcado pelo sangue, ele vive em aliança. Aleluias. Louvado seja Deus. A palavra do Senhor diz em Lucas 22, 20. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou o cálice dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue derramado por vocês. Jesus falou: esse cálice é a nova aliança no meu sangue derramado por vocês. Jesus, irmãos, na cruz do Calvário, inaugurou uma nova aliança. Uma nova aliança entre a terra e o céu. Entre o homem lavado e remido pelo sangue do Cordeiro e o trono sagrado de Deus. Jesus inaugurou uma nova aliança. E essa aliança é eterna. Não pautada em leis, mas em graça. Não pautada em lei, mas em graça. Sabe por que você está aqui? Porque você foi marcado pelo sangue. Uma nova aliança foi estabelecida sobre a sua vida. Hoje você tem acesso, livre acesso ao trono sagrado de Deus, não por leis humanas, mas pela graça. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Aleluias! E no quarto tópico, irmãos, eu falo sobre aqueles que são marcados pelo sangue, carregam a vitória de Cristo. Carregam a vitória de Cristo. Você é um vencedor. Independentemente do que você esteja vivendo hoje, das lutas que você esteja travando, das dificuldades que se levantaram diante de você, pega a verdade de Deus. E a verdade de Deus é: você é um vencedor. Você é uma vencedora. E qualquer coisa diferente disso é uma mentira. Porque a palavra de Deus diz que pelo sangue que marcou a nossa vida, nós somos mais que vencedores. Mais que vencedores em Cristo Jesus. Independentemente das circunstâncias que você vive, guarde isso no seu coração: eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Leia comigo aí, fazendo um favor, o que diz em Apocalipse 12, 11, fazendo um favor, o último livro da Bíblia. 12, 11. Aleluias. Vou ler o 10 também, porque o 10 é maravilhoso. Aleluias. Diz assim, Apocalipse 12, 10 e 11. Então ouvi uma voz forte do céu, proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo,
pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo diante da morte, não amaram a própria vida. Eles venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. Irmãos, somos vencedores, porque somos marcados pelo sangue. Quem é marcado, irmãos, pelo sangue, não anda derrotado. Quem é marcado pelo sangue, irmãos, ele prevalece e ele vence o pecado. Essa marca é um sinal de vitória sobre o pecado, sobre a culpa e sobre o inimigo que nos acusa. Quem é marcado pelo sangue é liberto de toda acusação maligna. Não interessa, irmãos, o que você fez no passado. Não interessa qual tipo de pecado que veio sobre a tua vida. O que nos interessa é que você foi visitado pela palavra de salvação, se apegou a essa palavra, entregou-se diante de Deus, foi marcado pelo sangue e hoje você venceu o pecado. Hoje você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Não aceite mais acusação, conforme diz o versículo 10. O inimigo que está diante de nós, de dia e de noite nos acusando. Não aceite a acusação, porque a palavra de Deus diz que pelo sangue do Cordeiro, que marcou a nossa vida, pela ressurreição de Cristo Jesus, nós somos mais que vencedores. Quem é marcado pelo sangue, não anda derrotado. Aleluias. E para a gente trazer a prática para a nossa vida, porque é importante a gente trazer isso para o nosso dia a dia. A primeira coisa que eu quero que você entenda, irmãos, na prática do seu dia a dia, é que a ressurreição, que a cruz, que o sacrifício de Cristo, que o sangue de Cristo que veio sobre a nossa vida, ele é plenamente capaz para nos salvar do mundo das trevas e nos levar para o mundo da luz. Hoje nós não precisamos mais, irmãos, de instrumentos humanos para nos conectar com os céus, porque fomos visitados. O Evangelho nos alcançou e hoje nós somos uma nova criatura. Nós vemos, irmãos, na mídia, nas redes sociais, o Evangelho sendo comercializado, aonde sempre o homem tem que fazer algo. E isso muitas das vezes é representado como um voto. E esse voto é interessante que está sempre ligado a isso aqui. O sangue do Cordeiro é suficiente na sua vida. Um coração quebrantado e o sangue do Cordeiro são os caminhos que te levam à eternidade. Ele é plenamente suficiente. Então, para colocarmos isso em prática, se eu fui marcado pelo sangue, eu devo viver dessa forma. Se eu fui marcado pelo sangue, eu devo viver dessa forma. Primeiro, eu preciso viver em novidade de vida. Eu preciso ser uma nova criatura. Não dá para dizer que eu fui marcado pelo sangue, mas o meu coração ainda é contaminado com amargura. A minha língua ainda é usada pelo inimigo para difamar
os meus irmãos, para injuriar contra as pessoas ou ofender os outros. Se eu sou marcado pelo sangue, eu preciso ter uma visão, um olhar de Cristo para todas as circunstâncias. Eu preciso ter uma vida santificada. Se eu fui marcado pelo sangue do Cordeiro, eu preciso viver dessa forma, conforme diz o Evangelho, a palavra. Eu preciso viver dessa forma, viver em novidade de vida. Em Romanos 6,11, não precisa abrir, diz assim: assim também vos considerais mortos para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus. Quem é marcado pelo sangue vive em novidade de vida. Ele não é mais um escravo do pecado. Ele não cede às tentações. Ele não permite que o inimigo venha usar a sua vida para causar o mal ao outro, mas ele coloca as suas mãos diante de Deus como refrigério. Ele coloca o seu corpo diante de Deus como refrigério, como bálsamo na vida do seu irmão, como uma ponte que liga o homem pecador a Deus. O homem pecador a Deus. Quem é marcado, irmãos, pelo sangue, o passado não o domina mais. A velha vida ficou para trás e em Cristo Jesus tudo se fez novo. Quem é marcado pelo sangue vive em santidade. A palavra de Deus diz que sem santidade ninguém verá a Deus. E a palavra de Deus ainda, de uma forma imperativa, diz: seja santo, pois eu sou santo. Quem é marcado pelo sangue não brinca com pecado, mas vive em obediência e pureza. Quem é marcado pelo sangue vive confiante de que as portas da eternidade estão abertas. Quem é marcado pelo sangue vive confiante que as portas da eternidade estão abertas. Quantos aqui têm certeza da salvação? Levante o seu braço que eu quero ver fazendo um favor. Quem é marcado pelo sangue, sabe, irmãos, que quando os olhos fecharem aqui, nós teremos morada em Cristo Jesus. Uma habitação não feita por mãos humanas, mas celestial, feita pelo nosso Deus. E Jesus falou: eis que estou indo ao Pai preparar uma nova morada. Quem é marcado pelo sangue, irmãos, vive confiante de que as portas da eternidade estão abertas para ele, mas também para o seu próximo. O reino de Deus não é nosso, ele nos pertence, mas ele não é nosso. É uma porta aberta para todos que se arrependem. E muitas das vezes nós queremos excluir as pessoas do reino. Não temos as portas, não temos o poder de abrir e fechar as portas dos céus na vida de ninguém. Então, essa marca, irmãos, essa confiança, ela abriu o caminho até Deus. A morte não nos assusta mais. O céu está garantido. A morte não nos assusta mais. O céu está garantido. Tem uma amiga muito querida que eu amo. Ela sempre fala assim: estou preparada. Estou preparada. Estou preparada. E um dia, ela ficou doente. Ela pegou uma doença e o quadro clínico dela ficou um pouco complicado. Ela falou: meu Deus, meu Senhor, e agora? Eu falei: ué,
Cadê aquela mulher que estava preparada? Cadê aquela mulher confiante, que estava pronta? Ah, pastor, mas deixa eu viver mais um pouquinho. Não estou falando nada não. Eu quero que você viva aqui mais 70 anos, mais 20 anos, mais 50 anos. Mas a enfermidade, a dor, ela não pode causar medo na vida de um cristão, porque estamos preparados e a morte não nos assusta. A morte não nos assusta. Eu lembro que Diácono Alcides, quando estava hospitalizado, toda semana eu ia lá visitar ele, pelo menos 2 vezes, ou 3 vezes na semana. E no primeiro dia que eu fui, ele estava muito abatido, após a cirurgia dele. Estava muito abatido, você viu o semblante do servo de Deus abatido. Eu olhei para ele e falei, e Alcides, como é que você está, irmão? E ele falou, estou preparado. Se hoje, ou se chegou o meu dia, eu estou preparado e não vou retroceder. Graças a Deus, Deus permitiu Alcides voltar para casa e estar junto conosco. E por que ele falou isso? Porque a morte não assusta o servo de Deus. A morte não assusta o servo de Deus. Você tem que estar preparado. Porque a palavra de Deus diz que no final dos tempos, irmãos, nós seríamos entregues à morte. Seja através de uma morte num paredão, seja através de uma morte em uma fogueira, degolado, seja preso. Mas a palavra de Deus é clara, que diz, os marcados pelo sangue em Cristo Jesus, no final dos tempos seriam entregues à morte por causa do Evangelho. Então não podemos temer a morte. Para a gente concluir e dar continuidade à celebração da Santa Ceia. Nós fomos marcados pelo sangue. E a marca permanece. Não é temporal. Não é para um dia. Não é para a semana e nem para aquela noite. Ela permanece sobre a nossa vida. Existem marcas que o tempo apaga. Mas a marca do sangue é eterna. A marca do sangue é eterna. O impacto da cruz na nossa vida é eterno. A antiga Páscoa salvou um povo. A nova Páscoa salvou a humanidade da morte. A humanidade da morte. Se você é marcado pelo sangue, celebre essa verdade todos os dias. Se você é marcado pelo sangue, celebre essa verdade todos os dias. Celebre porque você é livre, você é perdoado, resgatado e vitorioso. Os vitoriosos podem dizer um amém? Amém. Dê um aplauso ao Senhor. Eu sou um vitorioso. Nós somos vitoriosos. E se você ainda não tem essa marca, a marca do sangue, do Cordeiro, lembrando que não é uma marca física, mas espiritual, hoje é o dia de se entregar ao Cordeiro e ser marcado para toda a eternidade. Ser marcado para toda a eternidade. É o tempo de Deus na sua vida. Hoje nós celebramos a ressurreição de Cristo Jesus. E a palavra de Deus é bem clara, que ela diz que a humanidade, o homem que cede o pecado, ele está morto em seus delitos e pecados. Mas hoje você pode ressurgir uma nova criatura.
Hoje você pode ser marcado pelo sangue do Cordeiro. E hoje na Páscoa você celebrar uma nova vida em Cristo Jesus. Se o Espírito Santo de Deus falou ao seu coração, através dessa mensagem, e você deseja ter um encontro com Deus, você deseja se entregar nas mãos desse Deus santo, misericordioso, gracioso, amoroso e que vai cuidar de você, no final do culto nós vamos dar essa oportunidade para você. Eu preciso dar continuidade à ministração da ceia, mas no final do culto darei essa oportunidade para você, de te chamar aqui na frente, orar pela tua vida, e você sair hoje da casa de Deus, celebrando a sua Páscoa, a sua ressurreição, o dia que você venceu a morte, porque você está condenado para ela. Não sou eu que estou dizendo, mas a palavra do Senhor. Aleluias. Quem é marcado pelo sangue, não tema a morte, mas celebra a eternidade, celebra a vida em Cristo Jesus. E nós queremos celebrar. Nós queremos celebrar em nome de Jesus. Queria pedir que você fechasse os seus olhos nesse momento, que eu vou estar aqui fazendo uma breve oração. Aleluia. E logo depois, nós estaremos aqui distribuindo os elementos que representam o corpo e o sangue de Cristo, que foi entregue na cruz do Calvário pela nossa vida.